Olá, meus irmãos, boa noite. Eu acabei de chegar da igreja e estou muito feliz porque eu fui ver, e quando eu saí aqui para ir para a igreja, eu tinha aí mais ou menos 167 inscritos, né? E naquela quinta-feira eu agradeci a Deus, fiz um vídeo para poder agradecer a Deus, a vocês, pela quantidade de inscritos e agora está com 167. Hoje, agora, eu não vou fazer o comentário da lição, né? Já fiz o comentário da lição de hoje, eu vou gravar depois. Mas agora, em especial, eu queria só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Estou com a roupa da igreja aqui, quando eu cheguei. E foi muito bom a igreja que eu preguei, na igreja de Águazinha, aqui em Olinda. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 21. O lugar que Jesus estava era um monte que não tinha nome. E esse monte depois ele foi chamado de o Monte da Transfiguração. Perdão, o Monte das Bem-aventuranças. Não Transfiguração, mas o Monte das Bem-aventuranças. E esse monte ficou considerado porque ali Jesus proferiu as 8 bem-aventuranças das quais nós conhecemos. E quando ele termina as bem-aventuranças, ele então começa a fazer menção sobre que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Depois ele faz menção para com que a gente não venha fazer abolir a lei, né? Quando ele chega a dizer no verso 17 do capítulo 5: não penseis que eu vim anular a lei aos profetas, eu vim para cumprir. Porém, quando chega no verso 21, tem uma coisa interessante. Ele começa dizendo assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão, já o matou. Eu estou falando aqui a forma bem resumida. Observe só a situação. Jesus fala, ouviste o que foi dito. Ele não fala, ouviste o que vocês leram. Vocês leram algo do tipo? Não. Subtende-se que aquele grupo que Jesus estava falando ali era um grupo de pessoas um pouco iletradas, eram trabalhadores comuns, eram de fato pessoas que não tinham conhecimento total da leitura. E essa expressão de ouviste subtende-se que eles ouviam falar e eles transmitiam o que eles ouviam. Logo, eles não tinham a Torá em suas mãos para que com que pudesse ter acesso, ou talvez também, se não fosse por questão da leitura que eles não tinham. O que o livro O Maior Discurso de Cristo é dito é que a quem Cristo falou aquilo eram pessoas que de fato eram trabalhadores comuns, pessoas que não tinham acesso ao conhecimento. Porém, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Jesus, quando usa o termo ouviste o que foi dito, aí ele fala não matarás, aí você pensa assim, peraí, Jesus falou algo dos 10 mandamentos, será que ele está passando por cima dos 10 mandamentos? Não. Jesus estava ali agora fazendo com que a lei tivesse uma profundidade maior, que ela alcançasse um teor de espiritualidade mais elevado e não fosse só considerado com a letra da lei, mas sim a espiritualidade da lei. Aí ele fala assim, olha, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, você já o matou. Sabe o que me chama aqui a atenção? O termo de matar alguém, naquela época, até a pessoa falar mal de alguém já o tivera matado. E Jesus está falando aqui, é tanto que depois ele vai falar sobre o adultério em relação à questão da cobiça. Ele fala de coisas que eram levados simplesmente na questão do ato. Jesus condena a intenção e não simplesmente o ato em si. Exemplo, suponha-se que eu deseje a mulher de alguém. Então eu não consegui aquela mulher, mas eu desejei aquela mulher. E se esse desejo ele for ardente, for uma concupiscência muito acalorada, logo diante de Deus aquele pecado vai ser considerado como um pecado realizado. A gente não tem em nossa lei nenhum tipo de, vamos dizer assim, ordenança ou um princípio que diga assim, se alguém mentir contra alguém, você será preso. Se alguém cobiçar a mulher, será preso. Se alguém falar mal contra alguém ou dizer que a pessoa é louca, vai ser presa. Nós não temos essa lei. Porém, diante de Deus, Deus considera a intenção antes do ato. Então temos que ter devida consideração. Se Jesus disse, se a pessoa odiar alguém, ele já o assassinou, logo nós entendemos que o sentimento que rege no coração, ele conta como um ato prevalecido, como um ato consumado. E aqui é onde entra o X da questão. Cristo, na verdade, quer com que o nosso coração seja transbordante, sabe? Cristo quer com que a nossa vida seja de fato transformada. Não sejamos cristãos de ação, mas cristãos de intenção, que no coração
possa prevalecer as boas coisas, que no coração possa prevalecer a sua presença. Porque se não for dessa forma, nossas ações, como o próprio livro de Isaías fala, né? Nossas justiças serão simplesmente trapos de imundícia. E o próprio Cristo chegou a dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz. E o fazer à vontade que está ali descrito é um fazer à vontade baseado no coração de fato transformado. Eu não sei se você odeia alguém, não sei se você tem um ressentimento para com alguém. Eu quero que você pense: o primeiro ser no mundo que teve ira foi o diabo. E essa ira dele trouxe a expulsão de demais anjos. O primeiro ser humano que teve ira na Bíblia, na história da humanidade, foi Caim. E a ira de Caim resultou em assassinar o seu irmão. Então, hoje, quando a gente pensar em ter um mau sentimento, pare e reveja o seu conceito. Não deixe ser levado pelo sentimento, nem pelo calor da emoção. Ira faz parte de uma das obras da carne, é o que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, e o verso 19, dos quais ele afirma que os que têm tal alimento ou que têm tal sentimento não vão herdar o reino dos céus. Então eu queria deixar com vocês essa reflexão aqui. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pelos 167 inscritos que tínhamos até a última vez que eu vi. Deus seja louvado por isso. E agora eu quero que você tenha um coração e guarde essa mensagem nessa noite para você. O meu coração precisa ser do Senhor, que reine em nós somente o amor, que reine em nós somente o sentimento de paz transbordante, para com que Cristo, ao reinar em nossa vida, venha realmente realizar uma nova mudança, uma nova criatura. Portanto, não alimente nada no seu coração que não vai lhe trazer benefício, porque o nosso coração ele é enganoso e perverso, e a boca fala do que ele está cheio. Se eu alimentar no meu coração boas coisas, com certeza eu serei uma pessoa diferente. Deus te abençoe, Deus possa lhe guardar nessa noite, lhe conceda um bom descanso e que a paz do céu, a paz dos céus possa reinar em nossa vida. Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui novamente com a lição da Escola Sabatina. Boa noite.